ele tem duas formas de se trabalhar. Uma das formas que nós vimos ontem é utilizando correspondências exatas, quando você tem um valor que bate exatamente com a determinada informação de consulta. Mas nós também temos termos ou correspondências aproximadas, ó, como é o caso aqui. Ó. Aqui nós temos faixa de valores. Ó. Por exemplo, a taxa de comissão vai até R$ 25, até R$ 50, até R$ 100. Então, aqui o que acontece? Ó? Se enquadra, os valores se enquadram. A Lilian vendeu 40, não tem direito à comissão. A Joana vendeu 250, ela tem direito a uma comissão específica. Só que o que acontece? A gente tem faixa de valores. Ó. Quem vendeu de 25 a 50, quem vendeu 100, de 100, a partir de 100 até 299, antes do próximo valor, vai ter direito a R$ 25 de comissão. Quem vendeu de 300 até 499, R$ 100 de comissão. A partir de 800 até 999, 120 e assim por diante. Então, o meu PROCV vai trabalhar não com valores específicos. Tem uma forma de você realizar essa consulta com faixa de valores, e essa forma é através da correspondência aproximada. A gente vai ver aqui, ó, agora. Nós temos aqui os dados de estatística de vendedores. Valnidet, acho que era Valdinet, não sei, nome diferente. Maria Aparecida, José da Silva e Ananias. E aqui a gente tem o valor bruto, basicamente como se fosse o valor deles, né? Como se fosse o salário deles que ele fosse receber. E aqui, ou o que eles vão vender, algo assim. Tá? Mas basicamente a gente tem aqui do lado uma comissão. E aqui, ó, aqui do lado a gente tem que realizar o seguinte, a tabela está até... Aqui deveria ser valor líquido, porque para bater com essa tabela de comissão aqui. E aqui, o valor a receber de cada um deles. Só consertar isso aqui, tem mais sentido. Então, como é que funciona? A taxa de comissão vai variar baseado em taxa de valores líquidos aqui. Ó. A partir de até 1.500, deixa eu só identificar os valores aqui, se é a partir de 1.500 ou é até 1.500. 1.500, 0%, 2.500, 8%. De 7.000 em diante, 10%. De 4.000 a 6.999, 8%. De 2.500 a 3.999, 8%. E aqui ele coloca 0,0%, mas não tem muito sentido. A gente vai botar 0,0% quem está abaixo de 1.500. Então, vamos colocar, por exemplo, 2,5% a partir de 1.500. Tranquilo, pessoal? Então, como é que vai funcionar? Valores líquidos abaixo de 1.500, sem comissão. De 1.500 a 2.499, 2,5%. De 2.500 a 3.999, 8%. De 4.000 a 6.999, 8,5%. E de 7.000 em diante, 10%. Façam só essas alterações aí, pessoal. As pequenas alterações para a gente poder continuar. Vamos lá. Se a gente fosse fazer isso com si, preste atenção. Se eu fosse fazer isso com si, se meu F6 fosse menor que 1.500,
zero. Ele nem ia ter direito a nada. Se o meu F6 for menor ou igual a 2.500, ele terá direito a 2,5%. Se o meu F6 menor ou igual a 4.000, ele vai ter direito a 8%. Se o meu F6 for menor ou igual a 7.000, ele terá direito a 8,5%. E se ele não, obviamente, se os valores não baterem com nenhum dos anteriores, é porque é maior que 7.000, então ele terá direito a 10%. E aí a gente teria que fechar 1, 2, 3, 4 parênteses. Isso se eu fosse fazer utilizando a função se. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso daí? Muito trabalhosa. Muito trabalhosa, né? Tem que analisar caso a caso. A gente chegaria no valor falso porque eu não criei. A última condição teria que ser se F6 for maior ou igual a 7.000, porque ele não estava achando os 10% no final das contas. Aí ele me dá, opa, peraí, pode dar 9.000 não aqui. Acho que eu já sei o que é. Ó, de trás, começando dos maiores para os menores. Se F6 for maior ou igual a 7.000, ele terá direito a 10%, certo? Aqui ele já me retorna 10%. Outras condições. Se F6 for maior ou igual a 4.000, ele terá direito a 8%, 8,5%. Se F6 for maior ou igual a 2.500, ele terá direito a 8%. Se F6 for maior ou igual a 1.500, ele terá direito a 2,5%. Se ele não tiver direito a nada, deve me retornar um zero a minha função. Certo, pessoal? Então, é outra dica que, às vezes, a pessoa até acaba vacilando aí. Ó. Quando você vai utilizar o se para tratar valores em faixa, certo? Faixa de valores de 0 a tanto, de 1.500 a 2.500, o ideal é que você sempre comece do maior para o menor. Se você começar do menor para o maior, acaba sendo anulado. Se eu disser que ele vai me dar um valor específico, se o valor líquido for maior que 1.500, por exemplo, o próprio 7.000 é maior que 1.500. Aí, no final das contas, ele não sabe o que você quer. Agora, se você começa do maior para o menor, onde o menor valor vai estar lá dentro, mais interno, mais internamente, quando um dado ou uma condição entrar em conflito com a anterior, ele anula o teste que está sendo executado aqui e pula para o teste anterior. Aí, quando esse teste entrar em conflito com o teste anterior, ele joga o resultado do anterior. E assim por diante. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Comparando do maior para o menor. Primeiro, eu vou analisar se F6 é maior ou igual ao 7.000, da tabela aqui de baixo. Se for maior ou igual a 7.000, o meu valor, se verdadeiro, deverá ser 10%, o F16. Depois, eu devo analisar se F6 é maior ou igual a E15, que é o 4.000. Se for, ele vai me dar o valor 8,5%. Depois, ele vai analisar se é maior ou igual a 2.500. Se for, ele vai me dar o 8%. Por último, ele vai me analisar se é maior ou igual ao 1.500 aqui. Ó. Se for, ele vai me dar 2,5%. E vai ter que ter um valor se falso lá no final. O valor se falso é se nada do que está sendo informado por você na função anteriormente bater com o que está aqui na tabela, é porque só pode ser 0.
Estou mostrando isso aqui para vocês, mas aqui é um caso que é fora de cogitação você utilizar a função se. Onde você puder substituir o se pelo PROC-V, obviamente você vai usar o PROC-V. São casos muito específicos que você não vai poder utilizar o PROC-V e aí você acaba tendo que utilizar o se. Ó. Aqui ele vai me dar, né, se eu converter para porcentagem, ó, 10%. Tranquilo, turma, isso daqui? Tranquilo. Vamos deixar mais tranquilo ainda. PROC-V. Onde o meu valor procurado vai ser o F6. Afinal, eu preciso saber em que este meu valor aqui se encaixa dentro da tabelinha de baixo. Ponto e vírgula. A minha matriz tabela é essa tabela aqui, dos valores. O meu número de índice de coluna, o que eu quero que apareça aqui é um valor referente ao percentual. Então, qual é o meu número de índice de coluna aqui, pessoal? 2. Coluna F, na 2, a segunda coluna. É 2. E aqui, ó, muita atenção. Nesse caso, eu não estou trabalhando com valores exatos, porque eu não tenho exatamente o 9.000 aqui dentro dessa tabela. Eu só tenho valores próximos. Como eu estou trabalhando com valores aproximados, então você opta se vai colocar verdadeiro ou se vai colocar 1. É a mesma coisa. Termo final 1 ou termo final verdadeiro. Fechando parênteses e dando Enter, ele vai retornar para a gente, ó, o 10%. A mesma coisa que tinha sido informado com aquela função se enorme. Dá para notar aí, pessoal, a diferença? Qual vocês acham que é o mais válido de se utilizar? Obviamente, aquele se que vai até o final aqui da tela do monitor, ou esse PROC-V, que quase cabe dentro da célula G6. PROC-V é muito melhor. Pois é. Só que a gente vai se atentar a alguns detalhes aí. Primeiro, todo mundo entendeu o que foi feito aqui, pessoal? Sim, entendi. Sim. Ótimo. Ótimo. Então, o que a gente teria que fazer aqui primeiro? Eu quero puxar para baixo. Né? Digamos que eu vá puxar para baixo, eu expandir a minha alça de preenchimento para completar os valores abaixo. Eu tenho que me atentar ao que eu devo travar primeiro. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui ele pede para nomear essa tabela de baixo. Né? Se eu não fosse nomear, eu teria que travar a tabela. Essa tabela de baixo aqui. No PROC-V, caso você precise realizar um cálculo dentro de uma célula e autocompletar, autopreencher as informações abaixo, em todos os casos você vai ter que travar as células referentes à matriz tabela. Isso aí não tem como você fugir. Foi o que foi feito aqui. Agora, o F6 eu preciso travar a célula referente a 9.000. Não, porque é a célula que vai fazendo gradual o cálculo das demais células. Exatamente. Então aqui a gente só puxa para baixo. E aí tem tudo. Ó. 0, 8, 3, 7. Só que os valores não estão em porcentagem. Se você quisesse que os valores aqui aparecessem em porcentagem, você deveria aplicar aquela máscara aqui. Ó. E notem que ele está arredondando. Ó. Aqui deveria dar 2,5%. Está dando 3%. Aqui deveria estar dando 8,5%. Está dando 9%. Porque o número de casas decimais está menor. Que o que a gente teria que fazer é aumentar as casas decimais. Aí sim, ó. Opa, aqui é uma casa decimal a mais, ó. É 7,5%. Pronto. Agora sim, eu tenho os valores mais próximos com o que está na tabela de baixo, na tabela de consulta. Só que eu não quero esses valores em porcentagem. Eu quero saber o valor que o funcionário vai receber de comissão e não a porcentagem referente. O que eu teria que fazer aqui, turma?
para que eu recebesse não 10%, e sim 10% de 9.000, no caso 900. Como é que eu faria para que aparecesse isso? Multiplicaria por acho F6? Exatamente. Toda essa minha função, após fechar o parênteses, eu multiplicaria toda essa função pelo 9.000. Fazendo isso, eu descubro o percentual a receber dessa empregada aí. Tranquilo? tranquilo, professor. Aí sim, agora a gente pode puxar para baixo, ó, a gente vai ter os valores direitinho. Ó. 900, 240, 47,50, 380. Professor, esse último meu tá dando diferente? Esse último aqui, ó, Isso, tá dando tá quanto? dando 360. 360. Eu acho que eu sei por que é. Deixa eu fazer um E o meu deu diferente o segundo. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Eu quero que vocês tirem a multiplicação, certo? Do PROC-V de vocês. Deixem desse jeito aqui, ó. Beleza, pessoal? Certo. Depois, puxem para baixo, só para verificar, só para a gente verificar os valores que estão aparecendo aí para vocês. Puxem para baixo. A tabela de baixo de vocês está igual a minha, ó, 2,5, 7,5, 8,5 e 10, ou não? Tá diferente. Não, é por causa do número de casas decimais. Ó. Vocês vão selecionar os valores de comissão e vão clicar para aumentar casas decimais. Porque onde está 8%, na realidade é 7,5%. Só que como foi diminuído o número de casas decimais, ele acaba arredondando para 8%. Tranquilo? Deu certo? Para aumentar Deu uma certo casa aqui. decimal, Pronto, é aqui, viu? Ó. Caso vocês não lembrem, é aqui que aumenta casas decimais. Ó. Vocês selecionam as células. Após selecionar as células, vocês vão clicar aqui, ó, próximo às máscaras de porcentagem, vocês vão encontrar essa opção, ó, aumentar casas decimais. E fazendo isso, vocês vão ver os valores em sua forma adequada. Deu certo, pessoal? Agora deu certo aqui. Tá. o meu continua dando 8, só 8, não dá 8,5. Não tô entendendo. Não, peraí. Tu selecionou tudo, né? Sim. Tu clicou em aumentar ou diminuir casas decimais? Eu apertei em aumentar. E aí só tá onde tá 2,5, 7,5 e 8, não é isso? Isso. Continua 8. Pois dá 2 cliques aí, eu acho que é porque o valor que deve estar aí é 8%. Bota 8,5 manualmente. Eu acho que é por causa disso. Foi, agora foi. Deu certo. Pronto. Eu acredito que agora, se você fizer a multiplicação lá de novo e puxar para baixo, vai dar certo. É porque, às vezes, o valor não bate só por causa da quantidade de casas decimais que está reduzida dentro da tabela de consulta. No caso, eu vou colocar na fórmula ainda para multiplicar ainda por F6. F6, né? Se eu achasse que era só a modificação que tu não tinha feito, eu não tinha nem pedido para tirar a multiplicação. Entendi. Você pode... Vou ajeitar aqui. Beleza. Aqui deu certo, professor. O pessoal está falando no grupo aqui que alguns não podem assistir às aulas de quinta porque está na faculdade. Tranquilo. Hoje vai ser bem light porque como vocês já entendem o conceito do PROC-V, vocês vão só entender agora como é que se aplica para valores aproximados. Né? Então, hoje vai ser bem tranquilo. Eu espero. Então, essa planilha, ok.
certo? Agora eu quero que vocês abram controle de vendas. O controle de vendas tem uns desafios aí que eu quero que vocês façam, pessoal. Certo? Tá todo mundo nessa, controle de vendas? Vou abrir agora. Pronto. Vamos lá. Alguns cálculos, né, só para a gente relembrar, né? Total semana vai ser uma soma dos valores vendidos aí por cada vendedor. Notem que são duas tabelas iguais, certo? Vou já explicar por quê. Aí a gente determina o total semana e puxa para baixo. Tranquilo, né? Sem mistério. Comissão. Pessoal, eu quero que aqui, ó, tanto a comissão quanto a bonificação, eu quero que vocês tentem fazer utilizando a função se, pegando, ó, essas duas tabelinhas de baixo como referência. Comissão. Se o total semana do vendedor for menor ou igual a 6.500, né, de 0 a 6.500 reais, a comissão dele deverá ser de 5%. Se for de R$ 6.500 e 1 centavo, né, já é acima dos 6.500, até 7.500, a comissão dele será de 7%. E se for de R$ 7.500 e 1 centavo adiante, a sua comissão será de 8%. Eu quero que vocês tentem fazer isso com a função se. Logo de cara aqui, eu acho que vão ser dois se. Acho que são dois se. Um se dentro de outro. 3 minutos. Vocês conseguem fazer, pessoal? 3 minutos? Vamos tentar, né? Tentem aí. Em 3 minutos eu estou voltando aqui. Para perguntar como é que está a situação. Beleza. Olha, olha.
E então, Só um instantinho, professor, para ver se a gente consegue. beleza. Vamos lá. Não conseguiu, beleza. Se não conseguiu, é porque ainda deve estar com alguma dúvida ou outra, e essa dúvida, vamos tentar sanar essa dúvida. A dica, pessoal, oi. O bicho pegou, professor. Pessoal, ó, peguem aquela dica que eu mencionei para vocês, certo? Ó, ao utilizar o se, vocês comecem sempre do maior valor para o menor. Então, se o total semana arrecadado por esse vendedor for maior ou igual, certo? Se 5 for maior ou igual aos R$ 7.500,01, né? A partir disso, então ele vai ter direito a uma comissão de 8%. Lembrando, é 8% do total vendido, viu? Não é só 8%, eu quero saber quanto é que ele vai receber de fato em dinheiro. Então, 8% vezes o total semana. Se I5 for maior ou igual a 6.500, por que eu estou pegando R$ 6.500,01 e não 7.500? Porque como eu estou dizendo maior ou igual, já está abrangendo daqui até o próximo valor. Ele vai parar no próximo valor, foi o valor que eu informei anteriormente, que foi esse valorzinho daqui, ó. Ele para aqui. Então, obviamente, vai abranger até esse valor. Deu para entender a lógica, pessoal? Sim. Beleza. Então, nesse caso, a comissão desse vendedor será de 7% do total vendido. Preciso fazer outro sim? Sim ou não? Eu acho que sim, não? Não. Por quê? Porque o seu último valor a ser informado é um valor se falso. É o valor que deverá ser informado por você caso nem essa condição seja atendida e nem essa. Ou seja, se ele não vai ter direito nem a 8, que foi o que eu informei lá no comecinho, nem a 7, que foi o que eu informei depois, é porque ele só poderá ter direito a 5%. Então, se eu quiser colocar um outro se, eu coloco. Se não, eu basta selecionar apenas os 5% aqui. É como se ele concluísse como se ele fosse a condição falsa, então, que fica no final da função. Exatamente. E isso, mais uma vez, multiplicado pelos 5. Parênteses devem ser fechados, 2 parênteses, e assim eu concluo o meu se. Detalhes. Quais células deverão ser travadas e quais não deverão ser travadas se eu quiser puxar para baixo?
No caso é a G8, a G27 e a G26. Essas vão ser travadas, mas também a E28, a E27. Então, para resumir, você pode dizer que todas as células que pertencerem a essa tabela, que foram selecionadas que pertencerem a essa tabela, têm que ser travadas. E o I5, que é o total semana desse vendedor, não vai ser travado. Ah, entendi. É porque o senhor colocou pela referência da célula, eu tinha colocado o valor. Se você colocou Então é por isso. 8%, Foi. Entendi. Nesse caso, obviamente, você não precisaria travar as porcentagens. Aqui, ó, É. trava, aqui e aqui. Bom, Eu vou alterar, vou deixar a referência que é melhor. fazendo isso, a gente pode puxar para baixo. Tranquilo, pessoal? Moleza, né? Beleza, é professor. Só deixar ela aí só um instante enquanto a gente copia, professor. À vontade. Meu Excel deu um erro aqui que eu perdi a expressão toda da função. Eu vou fazer de novo, professor. Ixi, cara, não acredito. Travou, foi? Foi. Mas eu já consegui abrir de novo aqui. Eu já vou copiar rapidinho. Beleza. Tranquilo? Podemos prosseguir? Professor, Oi.
Eu tava fazendo já a bonificação, daí o segundo valor não dá erro, né? Não Dá, tem valor. dá porque, por causa do seguinte motivo. Posso baixar aqui, quem está copiando ainda? Beleza, ó. A bonificação provavelmente deu erro por o seguinte motivo. Ó. Aqui tem um sujeito que está com 6.300, né? Ele não se encaixa. Porque a bonificação tem valor mínimo. Só tem direito à bonificação quem vendeu a partir de 7.000. Então, vai dar erro nesse sujeito aqui, ó, porque ele não se encaixa. Então, tem meio que uma condição escondida aqui, que é para valores abaixo de 7.000, você tem que jogar zero, ele não vai ter direito. Na comissão não tem esse problema, não tem valor mínimo para a comissão. Se o sujeito vendeu R$ 5, ele vai ganhar 5% disso. Já a bonificação não, a bonificação não tem, tem um valor mínimo para que a pessoa possa receber. Entendeu? Entendi. Professor, mas na comissão eu fui. No segundo valor tá dando um tracinho também. Deixa eu ver aqui, puxar aqui para baixo. Meu. Ó, vamos verificar aí. Meu, deu um tra... Deixa eu olhar. Olha se todos os valores verdadeiros são multiplicações, certo? Verifica se está tudo direitinho aí, ó. Professor, Oi. me tira uma dúvida. Então, no caso, essa dica que o senhor deu de sempre começar do maior para o menor, se você fizer o inverso, vai dar sempre errado, então, né? Não é que vai dar sempre errado, mas a chance de você errar é maior. Ah, entendi. Quando você começa do maior para o menor, você pode trabalhar com isso, ó. Maior ou igual para todo mundo. Agora, quando você começa do menor para o maior, vai ter diferente. Em alguns testes, pode ser que você tenha que colocar menor que, em outros, maior ou igual. Você tem que prestar Ah, mais atenção a esses detalhes. entendi. Então, no caso, esses comparativos, eles vão ficar mais embaralhados, né? No caso, se a Sim, gente começar o inverso, né? exatamente. Ah, certo. Bom, e aí, pessoal? O que eu posso fazer aqui para melhorar a minha situação? Vocês lembram que eu falei para vocês que quando um número se repete várias vezes, você pode simplificar essa multiplicação para que ela aconteça uma vez só. Então, ó, ao invés de colocar vezes 5 várias vezes aqui, ó, eu posso retirar e colocar lá no final uma única multiplicação. Ó. Agora, o que acontece? Ele está me dando 8%, ó, aqui os valores agora, 8%, 7% ou 5%. E o que resultar daqui vai ser multiplicado por 5 no final. Dá no mesmo e você consegue diminuir um pouquinho o tamanho da função. Tranquilo? Tranquilo. A gente pode ir para a bonificação? Beleza. Tá, vamos lá. Quem conseguiu fazer a bonificação? Eu consegui. Ótimo. Aqui, ó, mesmo esquema. Se 5 for maior ou igual a esse carinha aqui, ó, 8.001 centavos, a sua bonificação será de 2%. Não vou colocar multiplicação aqui agora. Se 5 for maior ou igual a 7.000, a bonificação desse sujeito aqui será de 1%. E aí tem um valor se falso lá no final, certo? Ó, valor se falso. Se ele não tiver direito nem a isso, é porque ele só pode ter direito
a zero ou nada. E aí eu fecho ambos os parênteses, certo? Fazendo dessa forma, ele não vai me dar valor monetário, ele vai me dar valor em porcentagem, ó, 0,01, ou seja, 1%. Para que isso não aconteça, é só multiplicar essa função pelos 5 lá no final. Então, é muito parecido com o que foi feito na comissão. A diferença é que agora a gente tem um resultado que deve ser lançado caso o vendedor não tenha direito a nada, que é o próprio zero. Deu certo, pessoal? Entenderam? Beleza. Ela poderia ter feito também da forma como a anterior, né, professor? E multiplicando K27 vezes 5, não é isso? Isso, exatamente. Certo. Vamos lá. Travamentos, todas as células que pertencem a essa tabelinha deverão ser travadas, ou seja, I27, K27, I26 e K26, para que a gente possa puxar para baixo. Aí sim, ó, E vai tracinho nulo, porque esse vendedor aqui, no caso, a Juliana Prado, não terá direito à bonificação, pois ela não chegou no valor mínimo necessário para que ela tivesse direito a este bônus, a esse prêmio. Beleza, pessoal? Aqui embaixo, Beleza. ó, a tabela é exatamente uma cópia da de cima, né? Falta só a soma aqui, né? Totais, só para não deixar em branco, totais aqui vai ser uma soma por dia da semana. Beleza? E aí só puxar para o lado. Puxar para o lado vai desfazer a formatação da tabela, por causa que aqui tem uma linha dupla. E aí quando você puxar para o lado, quando chegar lá no final, ele vai desfazer essa linha dupla. Então eu vou fazer aquele esqueminha lá, ó. Selecionar tudo, aí faz o igual soma, e depois dá o que, pessoal? Ctrl Enter. Ótimo. Pronto. Assim não desfaz a formatação da tabela. Vamos aqui. O total semana é uma soma dos valores ao lado. Mesma coisa que foi feito ali na tabela de cima e puxa para baixo. Aqui nós temos comissão, bonificação também, só que esses valores devem ser descobertos através do PROC-V. Então, tem que dar o mesmo resultado dos valores daqui de cima. Só que utilizando o PROC-V. Vocês acham que conseguem fazer, pessoal? Vamos tentar. Beleza. Tem aí 2 minutinhos, eu estou voltando. Olha que eu explico toda a atividade.
E aí, deu certo? Tentando aqui. A simplicidade do PROC-V. Nosso valor procurado é o total semana. Nossa matriz de tabela está aqui embaixo. Ó. Qual é o meu índice de coluna aqui? É 1, é 2, é quanto? 3. Beleza. Eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata? Aproximada. Show de bola. Lembrando que, fazendo assim, o que a gente vai ter uma porcentagem, né, 0,08, equivalente a 8%, a gente precisa fazer aquela multiplicação para retornar o valor real. Muito mais simples do que o se. Nem se compara. No caso, precisa realizar o travamento, né, professor? Sim, mas somente das células que pertencem à matriz tabela, de G26 a G28. Beleza, pessoal? Agora vamos para a bonificação. Pode ser? Ó, notem que o resultado tem que dar igual, exatamente igual com o de lá de cima. Bonificação. Vocês conseguiram fazer? Seguindo o mesmo padrão? Acho que deu certo aqui. Vamos ver aqui se o meu dá certo. Meu valor procurado é 16. A minha matriz tabela, pequenininha aqui embaixo. Né? Já vou travar logo até para facilitar o processo. O índice de coluna é 3, referente ao percentual. E 1, porque eu quero aproximado, lembrando que isso deve ser multiplicado. E agora vocês deixem para lá o que acontece. Tudo certo?
Aqui, só tem que ser exatamente como está lá em cima. Puxar aqui, ó. Aconteceu isso aqui no de vocês também? Aconteceu. Você sabe por que acontece isso daqui? Porque o valor é zero. Pois é. E aí tem um pequeno detalhe com relação à correspondência aproximada. O Excel, ele só considera aproximado se for a partir de determinado valor. Se for abaixo de determinado valor, ele não considera como aproximado. Né? Então, logo de cara, se está abaixo de 7.000, ele já não considera aproximado a 7.000, obviamente. E aí vai dar um ND. Porque não tem uma faixa de valor abaixo, nada para zero aqui. Para resolver esse problema, o que a gente teria que fazer? Vimos ontem. Se erro. Exatamente, nós temos que colocar esse PROC-V dentro de um cierro, pessoal. Ó, onde esse é o meu valor, e depois do PROC-V, ponto e vírgula, e agora eu vou informar o meu valor cierro, o que eu quero que apareça aqui nessa célula. Não tem direito a nada, zero. Então, ficaria dessa forma. Cierro, onde você coloca o PROC-V dentro do cierro, e depois do PROC-V, você coloca um ponto e vírgula e indica o que você quer que apareça no lugar da mensagem de erro. Beleza? Puxar para baixo, nós obtemos os valores desejados. Bate exatamente com a tabelinha de cima. E totais aqui embaixo, né? Mesmo esquema. Vou selecionar logo tudo. Igual soma os valores de cima. Ctrl. Dúvidas? Tranquilo, Wilson. Beleza. E aí vocês vão encontrar aqui, ó, uma tabelinha onde vocês vão ter que indicar a média de vendas. A maior venda da semana, a menor venda da semana, a segunda maior venda da semana e terceira menor venda da semana. Pode ser qualquer uma das duas tabelas, certo? Só que ele quer dentre as vendas individuais. Então, vocês vão ter que selecionar só as vendas individuais. Por exemplo, dos R$ 750 até a última venda aqui de sábado, 2.310. Vocês não pegam as somas, nem as de baixo, nem a do lado, para poder chegar nesses valores aí. Completem aí, pessoal, essa tabelinha. No caso, então, faz com... Os valores são iguais, pode fazer qualquer uma, né? Qualquer uma. Então, todos vai ser de segunda a sábado, não é isso? Exato. Certo.
Professor, Oi. no caso, esse campo, média de vendas, se a gente for em relação ao entendimento da tabela, essa média de venda é o quê? A média do dia, Não, juntando todos os vendedores, é isso, daquele dia, não, dos valores vendidos? Por exemplo, você vai tirar uma média, qual é o valor médio entre todas as vendas? Vai descobrir Certo. qual é a média desses valores. Então, esse resultado não significa que seja uma média do dia, mas sim de tudo que foi vendido em todos os dias, e ele dá uma média de tudo isso. Isso. Certo, certo. Pessoal, Oi. se eu pegar uma planilha dessas pela primeira vez, eu não sei o que tem nela, dá para mim saber se alguma função foi aplicada? Ou eu tenho que olhar célula por célula? Sim. Sim. Inclusive, eu ia até mostrar isso para vocês assim que a gente terminar essa planilha. Vamos concluir agora, pessoal. A média de venda, a função média, os valores de C16 até H19. Beleza? A maior venda da semana, através da função máxima, C16, H19. Menor venda da semana, através da função mínimo, de C16, H19. Professor, Oi. eu coloquei a maior menor mesmo. Tá certo. Mas tem também. problema não, né? Não tem problema não. Tá certo. Segunda maior, aí sim, né? Porque é obrigatório, tem que ser maior, não tem para onde correr. E terceira menor, notem que o maior ou menor, às vezes, não aplica a máscara de formatação. A gente tem que acabar aplicando no final. Concluíram, pessoal, a tabelinha de baixo? Beleza. Certo. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão vir aqui em cima, ó, guia fórmulas. Beleza? Vocês vão clicar aí. Em guia fórmulas, vocês vão ter aqui um grupo chamado auditoria de fórmulas. E aí, ó, o que me perguntaram aí, quem foi que perguntou? Sobre mostrar a fórmula? Tatiane. Pronto, Tatiane. Aqui, ó, fórmulas, você clica em mostrar fórmulas. Fazendo isso, ó, só que assim, ele acaba mexendo na largura da sua planilha, porque você vai expandir para mostrar as fórmulas que estão em cada célula, certo? E aí, ó, em todos os valores acabam virando fórmulas. Tá vendo? Ó? E aí, se você clicar de novo em mostrar fórmulas, volta ao normal. Tranquilo? Tranquilo. Tem também isso daqui, pessoal. Vocês podem clicar em rastrear precedentes. Beleza? Vocês estão vendo essa opção aqui, ó?
cliquem em rastrear precedentes. Ó, como eu estava com essa célula selecionada, ele me mostrou os precedentes, todas as células que estão sendo utilizadas para poder chegar nesse resultado, ó, com as setinhas indicando. Se eu clicar em comissão, cliquei aqui, ó, 613, clique agora em rastrear precedentes, ó. Ele vai me mostrar todas as células que estão sendo utilizadas, para chegar nesse resultado. Se você clicar em remover setas, tira as setas que foram colocadas. Tranquilo? Beleza. E aí a gente também tem rastrear dependentes. Ó. Ao clicar numa célula, vou pegar aqui esses R$ 980. Vou clicar em rastrear dependentes. Ele vai mostrar quais são as células que dependem dela, dependem do 980 para poder chegar no resultado. Tá vendo? Aqui, ó, total semana. E aqui, o 4.980. Se eu pegar esse 980 da tabela de baixo, já vai ser diferente, ó. Porque eu estou pegando, ó, os valores dessa tabela para poder concluir essa tabelinha de baixo. Ó. Então, ele está exibindo aqui para mim todas as células que precisam do 980. Aí tem o total semana aqui, o total aqui de baixo, e essa tabelinha com os dados aqui. A seta é um elemento flutuante, então não tem como você clicar nela e mover ou deletar. Certo? É um elemento que fica aqui por cima. Aí, se você clicar em remover setas, some as setas também. Tranquilo? Professor, Oi. no caso, se a gente deixa essa função ativada e colocar imprimir, ele sai na impressão ou não? É só uma visualização mesmo virtual, vamos dizer assim. Mostrar fórmulas. As fórmulas. Você dá um Ctrl+P, ó, tá aqui, ó. Isso aí é as fórmulas da impressão, ó. Tá vendo? Se você dá um Ctrl+P para visualizar a impressão do documento, vou mostrar aqui que as fórmulas no resultado. Tranquilo? Sim, sim. Agora vamos ver se os dependentes, se eu der Ctrl+P, aparece aqui, ó, na impressão. Ó, as setas também saem, ó, na impressão. É legal essa função. Aí, digamos agora que eu queira fazer o seguinte, pessoal. Ó, eu vou criem aí vocês também, ó, lá embaixo, criem o seguinte. Consulta. E aí vocês vão colocar nome ao lado a comissão e ao lado a bonificação. Dá para dar total também. Vou empurrar isso aqui para o lado. Vou deixar assim. Total, comissão e bonificação. Vou formatar isso aqui. Vou colocar as bordas aqui. Esse aqui negrito também. Então, o que é que eu quero que vocês façam aqui, pessoal? Eu quero que vocês criem uma consulta através de PROCV. Quando você colocar o nome de um desses vendedores aqui, você colocar, a informação que deverá aparecer aqui ao lado é o total do vendedor, a comissão e a bonificação, puxando diretamente daqui, ó. Certo? Então, vocês vão realizar PROCV para total semana, comissão e bonificação. Depois, aplicar uma
validação de dados do tipo lista na célula do valor procurado. Tá? Então, eu quero que vocês criem depois uma lista com a setinha aqui do lado, que quando clica na seta, aparecem os nomes desses vendedores, para a gente não ter que ficar digitando os nomes. E aqui, PROC-V, nessas três. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Façam aí. E aí, pessoal, conseguiram? Tentei, mas a minha deu ND. Me dê, porque não tem nada aqui. Porque eu não selecionei o nome ainda, né? Não, exatamente. Quando você colocar o nome, deve aparecer o valor total. Ah, tá certo. Tá, vamos fazer aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu dou nome para a tabela. Vou selecionar toda a tabela do vendedor, dos vendedores, os dados até a última bonificação. Por que toda? Porque o PROC-V, ao trabalhar com matriz tabela, ele trabalha com a tabela toda. Não tem como você selecionar só a primeira coluna e só a última coluna que você precisa. Você tem que pegar a coluna de ponta a ponta. E eu vou chamar essa tabela aqui na caixa de nome, ó, vou dar um nome para ela. Eu vou chamar de vendedores. Vendedores. Vendas, pronto. Vou chamar de vendas. Deu o nome vendas para a tabela. Agora eu vou fazer a validação de... Oi? Professor, Oi. pode repetir, por favor, que a internet aqui deu pausa em tudo.
Certo. Perdi um instante. A primeira coisa que eu fiz aqui foi dar nome à tabela, porque é a tabela que eu vou utilizar para o PROC-V. De B16 até o último valor, que é K19, que eu selecionei. E na caixa de nome, eu chamei de vendas. Tranquilo? Certo. Agora eu vou selecionar aqui B33, que vai ser a célula onde eu vou aplicar os nomes para que as consultas sejam realizadas. Vou vir na guia dados, validação de dados, como nós fizemos ontem, ó. Permitir de qualquer valor, mudo para a lista, e aqui a fonte com seus nomes dos vendedores. Seleciono de B16 a B19. Fazendo isso, ao dar OK, ó, a gente tem essa setinha com os nomes, onde a gente escolhe o nome do vendedor e automaticamente ele joga lá o nome que nós informamos. Agora Ele vamos... aqui, professor, Oi. nessa validação, em vez de aparecer as referências, né? Apareceu foi o nome já, porque a gente já tinha feito o intervalo, né? Peraí. Ó, aqui, você está dizendo aqui, ó, na fonte? Isso foi, eu selecionei o mesmo espaço e deu igual vendas. Não, peraí. Tu selecionou só isso aqui, ó. Só os vendedores? Ai, não, perdão, eu selecionei ela toda, então tem que ser só o nome, né? Exato, tem que ser só os vendedores. Ah, tá certo. Eu estranhei agora. Vamos lá. Pronto, agora deu certo. PROC-V, onde o meu valor procurado é B33. A minha matriz tabela é vendas. Meu índice de coluna é 8. e é 8? É 8. É, que o total é 8. Pronto, meu índice é 8 e 0 porque eu quero exata, igual nós fizemos ontem. Porque cada vendedor tem o seu total específico. E aí eu vou dar Enter, ND, tá certo? Mas quando eu informar o vendedor, o valor aparece. Tranquilo? Tranquilo. Se eu quisesse puxar para o lado. Aí vai dar problema, porque vai alterar a célula. Primeiro, eu teria que travar o B33, não é isso? Isso. E aí, ao puxar para o lado, Ctrl, Enter, a gente tem que mudar os índices de coluna, não é isso? Que aqui vai ser 9 e aqui vai ser 10. Tranquilo? PROC-V com índice 8, PROC-V com índice 9 e PROC-V com índice 10. Beleza, turma? Beleza. Digamos que eu queira puxar para baixo, puxar para os lados, de uma forma com que o índice de coluna também seja alterado. Como é que a gente faz isso, pessoal? Vou mostrar para vocês, ó, tem duas fórmulas interessantes. Que, a princípio, quando você olha, você acha... Vou mostrar aqui, ó, tem uma função, vou pegar aqui na célula A40, igual lim. Abre parênteses e fecha parênteses. Não precisa, só assim mesmo, não precisa colocar nada dentro, pessoal. Esse lim é de linha. Quando você der Enter, essa função vai retornar para você como resultado a linha que você se encontra. Ó. Vendo? Ó? 40. Certo? Só isso, ela serve só para isso. E aí você puxa para baixo, ó. Igual lim para tudo, certo? Ó. 49. Beleza? Só para isso. Tranquilo, né? É uma função bem simples, né?
Tem gente que olha assim, função besta, serve só para isso, mas ela tem como é que eu posso dizer? Ela auxilia em coisas que você menos espera. A gente tem uma função que se chama igual col, de coluna. Ela retorna o índice de coluna que você se encontra. 1. Você puxa para o lado, ó. B2, C3, D4. E por aí vai. Vocês entenderam o que essas duas funções fazem, pessoal? Sim. Beleza. Se eu fizer isso aqui, ó, igual lim, e entre parênteses, selecionar a célula A52 e der Enter, ele vai me retornar não mais o valor da linha que eu me encontro. E ele vai me dizer em que linha se encontra a célula A52, certo? Ó. Da mesma forma, se eu colocar igual col F40, ele vai me dar, ó, 6, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. O índice da coluna F é 6. Tranquilo? Tranquilo. O que a gente pode fazer aqui? Ó? O índice da coluna 8, não é referente, o índice 8, a gente pode substituir esse índice 8 por uma coluna que receba a numeração 8. Qual vocês acham que é a coluna que, em sua forma numérica, o seu valor equivale a 8, pessoal? H. H, igual col, se você pegar qualquer célula da coluna H, ó, vou pegar H1, por exemplo, ó, ele vai me dizer que é 8. Da mesma forma, se eu pegar H12, ó, ele também vai me dizer que é 8, porque continua sendo H. Então, sabendo disso, o que eu posso fazer aqui no lugar do 8? Algum palpite? Insere essa função? Exatamente. Col, vou pegar aqui, ó, da coluna H mesmo. Pode ser tudo aqui, ó, H28, por exemplo. Pode ser. Então, ó, o meu número de coluna agora eu substituí por uma função. Certo? Ao dar Enter, ó, vai me dar o mesmo resultado. Por quê? Igual col H28 é igual a 8. Fazendo isso, a gente pode puxar para o lado. Entenderam o macete? Sim. Então, aí é mais uma forma de você deixar mais interessante, onde você pode puxar para o lado e não precisa mais ficar modificando os índices de coluna manualmente. Beleza, pessoal? Beleza. Turma, vocês têm alguma dúvida com relação ao uso dessas funções? Porque o conteúdo de hoje, basicamente, a gente concluiu, né? Complementando para o que nós iniciamos ontem. Alguma dúvida? Não. Professor, eu ia só lembrar daquela explicação que eu pedi para o senhor rever, da planilha do dia anterior. Aliás, não, foi de terça-feira, que teve 4 formas, ou 3 ou foi 4 formas que o senhor mostrou. Acho que foi no Soma-Si que teve interrogações, só que ontem não deu para mostrar novamente. Ah, sim, tá. Eu falei sobre o asterisco, não foi? Isso. Certo. Deixa eu achar ela aqui. A planilha tem Essa aqui, né? conte-se e soma-se. Essa aqui, não é isso? Pronto, é no campo da pergunta que tem qual soma das notas maiores. Deixa eu ver aqui. Não, Pronto, é a de baixo. Soma das notas emitidas para a cidade de São Pedro e São Paulo. Tá. Mais uma vez. Meu primeiro intervalo aqui é o intervalo das cidades, não é isso? São Pedro e São Paulo. Então, é de E2 até E649.
certo? Então, fazendo isso, a gente já tem aqui o primeiro intervalo. Agora, a gente precisa informar o critério. Como eu estou embutindo dois critérios que se encontram na mesma coluna e possuem nomes parecidos, a gente tem que separar o que esses dois nomes têm em comum. O que é que São Pedro e São Paulo têm em comum? São P. Não é isso? Isso. Segunda coisa que eles têm em comum, a mesma quantidade de letras. Ambas as cidades, em seus nomes, possuem 4 letras após o P. Então, como é que você faz para realizar uma soma de tudo que tiver São P e 4 letras após o P? Como eu não quero especificar exatamente quais são essas letras, eu coloco 4 interrogações e fecho aspas. Pronto, essas interrogações podem ser tanto A, U, L, O, quanto E, D, R, O. Agora eu só preciso informar, né, o intervalo dos valores que eu desejo somar, coluna D, de D2 a D649. Tranquilo? Tranquilo. No caso, professor, aí as duas palavras têm a mesma quantidade, né? Mas e no caso, se eu colocasse só São P, entre aspas, aí todas as cidades que tivessem São P, independente da quantidade depois, seriam selecionadas na contabilidade, então. Exatamente. Digamos que eu tivesse uma cidade chamada São 4P, Pablo. Pronto, Pablo tem 4 letras após o P. Por exemplo, se eu tivesse São Pedro, São Paulo e São Pablo, e só quisesse somar São Pedro e São Paulo, para que São Pablo não aparecesse, você teria que fazer o somaci para São Pedro mais o somaci para São Paulo. Teria que fazer mais ou menos assim. Ah, entendi. Somaci de São Pedro mais um somaci para São Paulo. Aí, infelizmente, você teria que recorrer a esse método. No caso, quando for 3 variáveis, se eu tiver 3 variáveis e eu querer só 2, aí eu vou ter que desmembrar em 2 somacis. Se você estiver especificando demais, chega um ponto que você tem que ir para o método mais complicado. Certo. Outra coisa, professor, não precisa do asterisco aí no caso, né? Não, só se eu quisesse fazer... Nos critérios. Só se eu quisesse fazer assim, ó. No lugar da interrogação, eu poderia fazer isso aqui, ó. São... Também dá certo. Tranquilo? Tranquilo. Então, é bem opcional. Vai depender da forma que você prefere fazer. Lembrando que o asterisco ia pegar um possível São, sei lá, Pitágoras, por exemplo. Se você colocasse o asterisco, ele ia cair no meio. Se você colocasse a interrogação, as 4 interrogações, ele já não ia cair no meio. Porque ele tem mais que 4 letras após o P. Então, no caso, eu teria que ter cuidado com esses dados, né? Ver antes, para me poder adequar. Se eu utilizaria ou o asterisco, ou a questão da interrogação, ou mesmo por extenso, né? Isso. Perfeito. Certo. Beleza. Então, turma, mais alguma dúvida? Obrigado, professor. Podemos encerrar por hoje. Beleza. Então, lembre-se das atividades dessa semana. Se possível, quem puder concluir as da semana, nessa semana, tente entrar em contato comigo amanhã. Amanhã eu tinha aprovado todas as atividades, se eu não me engano, iniciais 2 e 3. Aí amanhã eu vou deixar para aprovar as atividades 4, 5 e 6. E aí eu estou mandando feedback, às vezes a pessoa esqueceu um cálculo, ou esqueceu uma fórmula específica, eu acabo botando lá no feedback. Mas a maioria está conseguindo fazer tudo nos conformes.
Graças a Deus. Beleza. Beleza, turma? Então, amanhã eu estou a postos aí para a tutoria. Né? Qualquer coisa, bom final de semana aí para vocês e a gente se vê na segunda-feira, certo? Tá certo, professor. Certo. Tchau. Turma. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Semana.